Olá pessoal, mais uma vez, juntamente com vocês, em mais um dia que fez o Senhor. Estamos de volta na ausência da semana passada, nós estivemos junto com vocês, mas estamos de volta. Eu sei que é nosso irmão, sei que é nosso amigo, ouvinte do nosso canal. Estamos de volta, seguindo aquele mesmo padrão, estamos estudando sobre as doutrinas bíblicas da oração. E eu gostaria de começar mais uma vez contando uma passagem, um dito popular muito conhecido nosso, onde se diz: quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, ponha a sua de molho. Quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, ponha a sua de molho. Ou seja, esse adágio popular nos remete que nós precisamos ter cuidado com os erros que os outros estão cometendo, para que nós também não venhamos a cometer. É verdade que nós aprendemos bastante com os erros dos outros, mas também é possível aprender com o acerto dos outros. Há quem diga que não é errado imitar ou copiar o que é certo. Então é importante a gente observar que na vida pessoas cometem erros, nós cometemos erros, e aprendemos, é verdade, muitas vezes com ele. Mas também existem algumas atitudes, alguns comportamentos, alguns exemplos que são dignos, não é, de ser imitados. Na Bíblia, há a história de um homem que inicia-se falando dele como: havia um homem na cidade de Ur dos Caldeus, cujo nome era Abraão, e que o Senhor havia o chamado para uma terra distante e que havia feito para ele também uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Essa é a história de um homem chamado Abraão. E o texto que nós meditaremos, que nós refletiremos no dia de hoje, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 18, e os versos de 31 a 33, onde nós lemos: E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Agora não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Essa é uma história bíblica, uma passagem bíblica, é um episódio registrado nas Sagradas Escrituras, em que nós vemos a ira de Deus se levantar contra duas cidades, Sodoma e Gomorra. E nesse chamado que Deus fez a Abraão, e aqui nesse meio de relacionamento entre eles dois, surge justamente essa situação, essa circunstância em relação àquela cidade. E naquela cidade morava um sobrinho de Abraão, cujo nome era Ló. E tendo sido Deus, tendo feito Deus aquela ameaça, aquela promessa de destruição sobre Sodoma e Gomorra, vem aqui Abraão e intercede por aquelas duas cidades. E aí ele vai com ousadia entrar nessa argumentação com o Senhor, não é? Ele vai dizer: se 50 estiverem, se 45 estiverem, e ele chega ao ponto até com essa ousadia de falar com Deus, da intimidade que ele tinha com Deus, dizer: mas se tiver 10, e Deus vai dizer: se 10 existirem, eu não destruirei. E Abraão estava ali em defesa daqueles justos. Naquela cidade havia pessoas que, segundo ele, aos olhos dele, eram pessoas justas. Mas o olhar do homem não é o olhar de Deus, nem o olhar de Deus é o olhar do homem. E quando Deus olhou para aquela cidade, Deus viu que realmente não havia ali um justo, um só sequer. Mas ele vai ouvir, ele para ouvir. Deus procura o homem, Deus se relaciona com o homem. E nessa oração, nesse
nessa intercessão que Abraão faz em defesa daquelas duas cidades, nós vamos perceber que ali há pelo menos 3 princípios teológicos que nós podemos extrair dessa oração que Abraão faz em direção a Deus. Pelo menos três princípios nós percebemos nessa oração, nesse momento de conversa entre Abraão e Deus. E o primeiro dele, que nós já percebemos, é que Deus fala com o homem, né? Sendo Deus um ser transcendente, mas ao mesmo tempo ele é um ser imanente, ou seja, Deus é um ser supremo, mas que ele se relaciona, ele busca o homem. Então ele foi até Abraão, ali na cidade de Ur dos Caldeus, e o chamou para uma terra distante, com um propósito específico e ao mesmo tempo com uma promessa, né? Então, uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Na Bíblia, nós vemos Deus falar aos homens. Então, a Bíblia é uma passagem, a Bíblia é uma situação, a Bíblia é um momento, a Bíblia é a reflexão de Deus sobre a vida da humanidade, onde Deus fala ali com a humanidade. Nós percebemos na Bíblia, quando a palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer o que? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Deus fala com o homem através da Bíblia. Deus fala também através dos seus servos fiéis. Então Deus tem, ao longo da história da humanidade, Deus tem levantado homens, mulheres, servos fiéis para falar com esse homem. E um caso mais notório é o próprio Abraão aqui, né? Abraão, naquele episódio do Isaac, quando Deus pede para que ele sacrifique seu filho Isaac, ali Abraão deu a maior demonstração de fé, né, que o homem pode ter, por isso sacrificar o seu próprio filho em obediência ao Criador. Então Deus fala ao homem através de homens e servos fiéis. Deus também fala ao homem através das circunstâncias. Um pensador cristão chamado C.S. Lewis, ele tem uma frase emblemática que fala justamente sobre isso, que Deus fala com o homem através dos sussurros dos ouvidos, através dos prazeres, do bem-estar que ele proporciona ao homem. Então Deus sussurra nos ouvidos do homem, né, através do prazer. Deus fala com o homem pela sua consciência, pela consciência do homem. O homem tem a consciência do certo e do errado, do bem e do mal. Então Deus também fala através da consciência. Mas acima de tudo, Deus clama em alta voz através da dor do homem. Então, o homem, no momento de dor, no momento de tristeza, é quando o homem vai se apegar mais fortemente a Deus. E o objetivo desse clamar de Deus no ouvido do homem em alta voz é para que o homem desperte do seu estado de desligamento, do seu estado de desaperceção, não é? da real situação. Então, o primeiro princípio que nós extraímos dessa oração intercessória, desse diálogo entre Abraão e o Senhor, é que Deus fala com o homem. O segundo princípio é de que Deus é o legítimo juiz. Deus é o legítimo juiz. Deus é justo e ao mesmo tempo ele é misericordioso. O interessante, quando nós falamos que Deus é justo e Deus é misericordioso, o texto é bem claro. Ele não diz que Deus é legítimo, que Deus é legítimo juiz, que ele é justo ou que ele é misericordioso. Mas o texto é bem enfático, ele diz Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque se nós separarmos, não é, essas duas qualidades de Deus, se nós entendermos que Deus é só justo, o terror se abateria sobre nós, porque sendo Deus justo e conhecendo toda a nossa história, o que seria de nós? O que seria de nós se nós olhássemos para Deus e Deus fosse só um Deus de justiça?
Por outro lado, se nós também olhássemos para Deus como apenas misericordioso, como muitas pessoas assim o veem, então era como se Deus se tornasse tolerante em relação ao pecado do homem. Né? E daí é quando vem a teologia inclusiva, onde, não, se Deus é misericordioso, Ele há de perdoar, Ele há de tolerar toda a maldade do homem. E o que foi que estava acontecendo justamente em Sodoma e Gomorra? Né? O pecado da luxúria, o pecado da lascívia, né? E saltava aos olhos, né, de todos aquilo que estava acontecendo. Então aquilo se tornou abominação aos olhos de Deus, e Deus decidiu destruir aquela cidade. Então Deus desejava, na realidade, salvar o homem. E aqui o salvar não é salvar do castigo, mas é salvar do pecado, ou seja, libertar o homem do pecado. Porque libertar o homem simplesmente do castigo, mas ir mais na frente. E posteriormente o homem voltaria a pecar e a pecar. Né? Mas o objetivo de Deus era salvar o homem do pecado, daquilo que impõe, que inflige ao homem o ato de desobediência diante de Deus. Então Deus queria nos livrar não do castigo, mas da ação do pecado. O terceiro princípio que nós extraímos dessa oração, desse diálogo de Abraão com Deus, é de que Deus responde nossas orações. Deus sempre nos responde e nos surpreende, mesmo quando Ele diz não. Então Deus é um Deus que responde às nossas orações, seja elas quais forem. Deus está sempre disposto a atender às nossas orações. Deus disse não a Abraão, destruiu as duas cidades. Né? Deus, na realidade, queria que aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, elas se arrependessem, mas como não fizeram, Deus a destruiu. Mas ao mesmo tempo, em meio àquela destruição, Deus ouviu, Deus atendeu a oração do seu filho, do seu servo Abraão. E em meio àquela situação toda, o texto nos diz, na sequência, de que Deus poupou Ló, o sobrinho, seu sobrinho. Deus poupou a vida de Ló por amor a Abraão, mas toda a cidade, veja, foi destruída. Mas veja que na visão de Abraão, do homem, a visão humana, né, quantas pessoas justas teriam dentro daquela cidade? Mas segundo o olhar de Deus, né, não havia ali um justo, um sequer. Então Deus traz a destruição sobre aquela cidade. E nem sempre Deus diz sim aos nossos pedidos, às nossas petições. E para isso também precisamos estar preparados, estarmos sujeitos à soberania de Deus. Então, princípios como Deus fala com o homem, Deus se dirige ao homem, sendo ele um ser transcendente, mas ele busca, ele cria condições de falar com o homem. Deus é um Deus legítimo juiz, o seu juízo não falha, o seu juízo é perfeito. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus, ele trata do homem com misericórdia, porque Deus não tem prazer na morte do homem. Seria uma incoerência que o próprio Abraão vai dizer, né? Porventura és digno de ti matar um justo? Evidentemente nós sabemos que Deus, né, na sua infinita justiça, ele não cometeria tal ato, mas essa palavra que Abraão ele dirige ao Senhor é para mostrar que realmente o seu reconhecimento de que Deus é um legítimo juiz. E em terceiro lugar, que Deus responde às nossas petições. Evidentemente nem sempre Deus diz sim, às vezes Deus diz espere, aguarde, mas às vezes também Deus diz não. Mas quando Deus nos diz não, logo em seguida ele nos surpreende, né? Deus sempre surpreende o homem. Então nunca pare de orar, nunca cesse de orar. Existem as várias formas de oração, oração de súplica, de intercessão, de compaixão. Existem as várias formas de oração. Então, exercite as diversas formas de oração no seu dia a dia. Sempre nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus em oração. E, mais uma vez, faça o mundo girar pelo poder da oração. Ore, 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 até orar. E que o Senhor Deus nos abençoe
que o Senhor Deus tenha misericórdia e compaixão de nós, mas que também Ele faça justiça em nossa vida, porque sabemos que mesmo quando Deus diz não, é para o nosso bem. Então aprendamos, né, com o diálogo ousado, né, que Abraão teve ali com o Senhor, para extrairmos dali grandes lições a respeito de Deus. Né? Nós não estamos fazendo aqui um tratado teológico, mas apenas rapidamente nessa breve reflexão nós extraímos esses 3 princípios ali da oração intercessória do servo de Deus, do servo Abraão. Né? Então, como dizemos antes, não é errado imitar o que é certo. Portanto, oremos até orar. Que o Senhor Deus nos abençoe e até a próxima semana, até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor e amém.